O estúdio da Record TV fervilhava com a energia típica de uma terça-feira à noite. As luzes quentes do cenário iluminavam o rosto concentrado de Marcela Santos, uma das jornalistas mais respeitadas do país, que ajustava discretamente seu blazer azul marinho enquanto revisava suas anotações uma última vez. Do outro lado da mesa de vidro, Edir Macedo aguardava pacientemente, suas mãos entrelaçadas sobre a mesa, irradiando a serenidade que o acompanhava há décadas de ministério. "O 15 segundos para o ar", gritou o diretor de estúdio, Lucas Ferreira, um homem de meia-idade cujos cabelos grisalhos delatavam anos de experiência na televisão brasileira. Os técnicos se movimentavam como uma orquestra bem ensaiada, verificando câmeras, ajustando microfones e garantindo que cada detalhe estivesse perfeito para mais uma edição do programa Diálogos, que há 3 anos conquistava a audiência nacional com entrevistas profundas e reveladoras. Marcela respirou fundo, sentindo o familiar frio na barriga que antecedia grandes entrevistas. Mesmo após 15 anos de carreira, entrevistar personalidades do calibre de Edir Macedo ainda despertava nela uma mistura de ansiedade e expectativa. O líder religioso, aos 79 anos, mantinha uma presença imponente, seus olhos escuros refletindo décadas de experiência e uma sabedoria que transcendia os muros da Igreja Universal do Reino de Deus. 5, 4, 3... O countdown silencioso dos últimos segundos ecoou no estúdio através dos gestos precisos do diretor. A luz vermelha da câmera principal se acendeu e Marcela Santos transformou-se instantaneamente na profissional polida que o Brasil conhecia e respeitava. "Boa noite, Brasil. Eu sou Marcela Santos e vocês estão assistindo ao Diálogos." Nosso convidado desta noite dispensa apresentações. Edir Macedo, bispo fundador da Igreja Universal do Reino de Deus, empresário e uma das figuras mais influentes do cenário religioso nacional. Sua voz ecoava com a clareza e firmeza que caracterizavam seu trabalho. "Bispo Edir, muito obrigada por estar aqui conosco." Edir Macedo sorriu discretamente, inclinando levemente a cabeça em um gesto de cortesia. "O prazer é meu, Marcela. Sempre é uma alegria poder compartilhar um pouco da nossa caminhada com o povo brasileiro." A primeira parte da entrevista fluiu naturalmente. Marcela conduziu habilmente a conversa pelos marcos da trajetória de Edir Macedo. Os primeiros passos na fundação da Igreja Universal, os desafios enfrentados nos primeiros anos, a expansão para outros países e os projetos sociais desenvolvidos pela instituição. O bispo respondia com a tranquilidade de quem já havia contado essas histórias milhares de vezes, mas sempre conseguia imprimir autenticidade em cada palavra. "Bispo, o Senhor construiu um dos maiores impérios religiosos do mundo", disse Marcela, folheando suas anotações. "Mas sabemos que essa jornada não foi isenta de polêmicas e críticas. Como o senhor lida com isso após tantas décadas?" Edir Macedo pausou por um momento, seus dedos tamborilando suavemente sobre a mesa de vidro. "Sabe, Marcela, aprendi muito cedo que quando você se propõe a fazer algo diferente, a transformar vidas, inevitavelmente enfrentará resistência. As críticas, bem, elas fazem parte do processo. O importante é manter o foco naquilo que realmente importa: ajudar as pessoas." Do canto do olho, Marcela notou um movimento discreto na entrada do estúdio. Um dos assistentes de produção, Carla Mendes, havia aparecido com uma expressão de urgência no rosto, fazendo sinais para Lucas, o diretor. Algo estava acontecendo. A jornalista, porém, manteve sua concentração profissional. "O senhor mencionou transformar vidas. Pode nos contar sobre algum caso específico que o marcou profundamente?" Era neste momento que Edir Macedo costumava compartilhar testemunhos tocantes de fiéis que haviam encontrado propósito através da fé. Mas desta vez, algo diferente aconteceu. O bispo olhou diretamente para a câmera, como se estivesse vendo além das lentes, além do estúdio.
conectando-se diretamente com cada telespectador do outro lado da tela. Leslie Marcella, posso fazer uma pausa? A pergunta pegou a jornalista completamente de surpresa. Em 3 anos de programa, nenhum entrevistado jamais havia feito tal solicitação ao vivo. Claro! Claro! Bispo! Marcella gaguejou levemente, tentando processar o que estava acontecendo enquanto mantinha sua compostura profissional. Edir Macedo se virou ligeiramente para Carla, que ainda estava na entrada do estúdio, e fez um gesto quase imperceptível com a cabeça. A assistente se aproximou rapidamente, curvou-se e sussurrou algo em seu ouvido. O rosto do bispo se transformou instantaneamente. Uma mistura de surpresa, emoção e algo que parecia ser reverência. O que está acontecendo? Marcella perguntou em voz baixa, inclinando-se ligeiramente em direção ao seu entrevistado. Edir Macedo olhou para ela, depois para a câmera e então de volta para Marcella. Seus olhos brilhavam com uma emoção genuína que raramente era vista em público. Acabei de receber uma notícia. Ele pausou, claramente tentando encontrar as palavras certas. Roberto Carlos, ele está aqui. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marcella piscou várias vezes, processando a informação. Roberto Carlos, o rei da música brasileira, ali na Record TV? Mas como assim aqui? Ela perguntou, sua voz profissional momentaneamente dando lugar à curiosidade humana. Aparentemente, ele estava passando pelo bairro e, bem, decidiu parar. Edir Macedo sorriu. Um sorriso genuíno que iluminou todo o seu rosto. Marcella, em 50 anos de ministério, aprendi a reconhecer quando Deus está orquestrando algo especial. E eu tenho a sensação de que esta noite é uma dessas noites. Os técnicos no estúdio se entreolhavam, alguns sussurrando entre si, outros checando seus equipamentos, como se quisessem ter certeza de que estavam gravando tudo corretamente. Lucas, o diretor, estava em comunicação intensa com a produção através de seu headset, gesticulando de forma que deixava claro que algo extraordinário estava prestes a acontecer. Marcella, experiente o suficiente para saber que estava presenciando um momento televisivo único, decidiu abraçar o inesperado. Bispo, o senhor gostaria de convidá-lo para se juntar a nós? Edir Macedo fechou os olhos por um momento, como se estivesse em oração silenciosa. Quando os abriu, havia uma determinação serena em seu olhar. Roberto Carlos é mais do que um ícone da música brasileira. Marcella. Ele é um poeta da alma humana, alguém que, através de suas canções, tocou o coração de gerações inteiras. Se ele está aqui, neste momento, neste lugar, eu acredito que há um propósito maior. A jornalista assentiu, sentindo que estava prestes a conduzir uma das entrevistas mais memoráveis de sua carreira. Então, vamos convidá-lo. Foi então que a verdadeira magia da noite começou a se desenrolar. Os corredores da Record TV nunca haviam testemunhado uma movimentação como aquela. Funcionários que normalmente transitavam com a discrição profissional típica de uma emissora de televisão, agora se aglomeravam discretamente nas proximidades do estúdio principal, sussurrando entre si e tentando vislumbrar o que estava acontecendo. A notícia de que Roberto Carlos havia chegado ao prédio se espalhara como fogo em palha seca. Sônia Rodrigues, coordenadora de produção da Record há mais de 20 anos, caminhava rapidamente pelo corredor principal, seus saltos ecoando no piso de mármore enquanto falava ao celular com uma mistura de incredulidade e excitação profissional. Sim, Dr. Augusto, ele está aqui mesmo. Roberto Carlos, em pessoa, ela dizia ao diretor-geral da emissora. Aparentemente, ele estava voltando de um jantar na região e, bem, decidiu fazer uma visita espontânea. Do outro lado da linha, Dr. Augusto Mendes, um homem pragmático de 65 anos que havia visto de tudo em 4 décadas de televisão brasileira, tentava processar a informação. Sônia,
Você tem certeza de que não é algum sósia ou... Doutor, eu cresci ouvindo as canções deste homem. É ele, sem dúvida nenhuma. Está no lobby agora, conversando com a recepcionista como se fosse a coisa mais natural do mundo. Enquanto isso, no estúdio, Marcela Santos mantinha a compostura profissional, mas seu coração disparava. Durante os intervalos comerciais, ela havia trocado olhares significativos com sua equipe. Todos sabiam que estavam prestes a presenciar algo histórico para a televisão brasileira. Voltamos ao ar em 60 segundos, anunciou Lucas, o diretor, sua voz carregada de uma tensão que misturava nervosismo e empolgação. Pessoal, vamos manter a profissionalidade, mas preparem-se para improvisar. Edir Macedo permanecia sereno em sua cadeira, mas observadores atentos notariam o leve tremor em suas mãos. Não de nervosismo, mas de uma emoção profunda que ele raramente permitia transparecer em público. Para um homem que havia encontrado presidentes, empresários influentes e líderes religiosos do mundo inteiro, a perspectiva de conhecer pessoalmente Roberto Carlos despertava nele uma reverência especial. 30 segundos. A contagem regressiva ecoou pelo estúdio. Foi então que as portas de vidro do estúdio se abriram suavemente e Roberto Carlos entrou. O silêncio foi instantâneo e absoluto. Técnicos pausaram suas atividades, câmeras se voltaram discretamente e até mesmo o ar-condicionado parecia ter diminuído seu ruído. Ali estava ele, Roberto Carlos Silva Braga, o rei da música brasileira, aos 82 anos, com seus cabelos brancos impecavelmente penteados, vestindo um terno azul marinho de corte impecável e carregando consigo a aura majestosa que o acompanhava há mais de 5 décadas de carreira. Boa noite, disse Roberto Carlos com aquela voz inconfundível que embalara romances, consolara corações partidos e celebrara alegrias por gerações. Seu sorriso era caloroso e genuíno, como se encontrar pessoas novas fosse sempre um prazer especial. Edir Macedo se levantou imediatamente, uma demonstração de respeito que não passou despercebida por ninguém no estúdio. Roberto, que honra imensurável, disse o bispo, estendendo as mãos. Realmente, uma honra. O encontro entre os dois ícones brasileiros foi tocante em sua simplicidade. Roberto Carlos caminhou até Edir Macedo com passos firmes, e os dois se cumprimentaram com um aperto de mãos que se transformou naturalmente em um abraço respeitoso. O prazer é todo meu, bispo, respondeu Roberto Carlos. Peço desculpas pela intrusão. Eu estava passando pela região e, bem, senti uma vontade inexplicável de parar aqui. Marcela, recuperando-se rapidamente do impacto inicial, levantou-se para cumprimentar o recém-chegado. Roberto Carlos, que alegria tê-lo aqui. Sou Marcela Santos e estamos no meio de uma entrevista com o bispo Edir Macedo. Marcela, claro que conheço o seu trabalho. Excelente jornalista. Roberto Carlos sorriu, beijando respeitosamente a mão da apresentadora. E, por favor, não deixem que eu interrompa. Posso simplesmente observar. 10 segundos para o ar, Lucas anunciou. Mas sua voz soava diferente agora, carregada de uma emoção que ele tentava controlar profissionalmente. Edir Macedo gesticulou para uma cadeira que havia sido rapidamente trazida pelos técnicos. Roberto, por favor, sente-se conosco. Se você está aqui neste momento, acredito que há um propósito. Roberto Carlos hesitou por um momento, olhando para as câmeras, depois para Marcela e finalmente para Edir Macedo. Bem, se não for incômodo para vocês, será uma honra, Marcela disse sinceramente, reajustando mentalmente toda a estrutura da entrevista que havia preparado. E no ar em 3, 2, 1, a luz vermelha se acendeu e Marcela Santos enfrentou o que seria provavelmente o maior desafio improvisacional de sua carreira. Senhoras e senhores, vivemos um momento absolutamente extraordinário aqui no estúdio do Diálogos. Acabamos de receber uma visita muito especial.
Sua voz carregava a emoção controlada de uma profissional experiente lidando com o inesperado. Roberto Carlos, o rei da música brasileira, decidiu se juntar a nós espontaneamente. A câmera focalizou Roberto Carlos, que acenou discretamente para os telespectadores com a elegância natural que o caracterizava. Boa noite, Brasil! Que alegria estar aqui com vocês! Roberto, o senhor poderia nos contar o que o trouxe aqui esta noite? Marcela perguntou, sua curiosidade jornalística se misturando com o fascínio pessoal. Roberto Carlos cruzou as mãos sobre o joelho, assumindo uma postura reflexiva. Sabe, Marcela, aos 82 anos, aprendi a confiar na intuição. Eu estava voltando de um jantar com amigos aqui na região, e quando passamos em frente à Record, senti uma vontade muito forte de parar. Meu motorista, o Vicente, que trabalha comigo há mais de 15 anos, até estranhou. Ele sorriu, mas quando soube que o Bispo Edir estava sendo entrevistado, bem, tudo fez sentido. Edir Macedo, que havia permanecido em silêncio respeitoso, se inclinou ligeiramente para a frente. Roberto, posso confessar algo? Desde que comecei na vida pública, sempre tive uma admiração profunda pelo seu trabalho. Suas músicas tocaram a alma de milhões de pessoas, incluindo a minha. A declaração pegou Roberto Carlos visivelmente de surpresa. Seus olhos se arregalaram ligeiramente, e um sorriso genuíno se espalhou por seu rosto. Bispo, que coisa bonita de se ouvir! Nunca imaginei que minha música chegasse até o senhor. Chegou e como chegou. Edir Macedo continuou, sua voz ganhando uma qualidade mais íntima, como se ele estivesse falando com um velho amigo. Sabe, Roberto, nos bastidores da vida, quando estou sozinho em meu escritório planejando projetos para ajudar pessoas, muitas vezes coloco suas canções para tocar. Elas me inspiram, me conectam com a humanidade que eu procuro servir. O estúdio estava tão silencioso que se poderia ouvir uma folha cair. Câmeras capturavam cada microexpressão, cada gesto, cada palavra carregada de significado que fluía entre aqueles dois homens extraordinários. Roberto Carlos limpou discretamente a garganta, visivelmente tocado. Bispo, o senhor não imagina como é gratificante ouvir isso. Eu sempre acreditei que a música tem o poder de unir pessoas, de transcender diferenças, de tocar algo universal que existe em todos nós. Exatamente. Edir Macedo assentiu vigorosamente. E é por isso que, quando soube de sua chegada, senti que precisava parar esta entrevista. Porque alguns encontros são maiores que os planos que fazemos. Marcela Santos, observando a química natural que se desenvolvia entre os dois convidados, tomou uma decisão que definiria sua carreira. Ela se tornaria menos uma entrevistadora e mais uma facilitadora daquele encontro histórico. Cavalheiros, ela disse suavemente, sinto que estamos testemunhando algo muito especial aqui. Que tal deixarmos que esta conversa flua naturalmente? Foi nesse momento que a verdadeira magia da noite começou a se desdobrar de uma forma que ninguém, nem mesmo os dois protagonistas, poderia ter imaginado. O que aconteceu nos minutos seguintes transformou completamente a atmosfera do estúdio. A tensão inicial da chegada inesperada de Roberto Carlos deu lugar a algo muito mais profundo e significativo. Uma conversa entre duas almas que, apesar de trilharem caminhos aparentemente distintos, descobriam pontos de convergência surpreendentes. Marcela Santos, reconhecendo a magnitude do momento, havia praticamente entregue a condução do programa aos seus dois convidados. Sua experiência jornalística lhe dizia que interferir agora seria como interromper uma sinfonia em seu momento mais sublime. Sabe, Roberto? Edir Macedo continuou, seus olhos fixos no cantor. Eu sempre me perguntei como o senhor consegue, através de suas canções, tocar aspectos tão profundos da experiência humana. O amor, a saudade, a esperança, a dor. É quase como se o senhor fosse um pastor da alma através da música. Roberto Carlos sorriu, claramente tocado pela analogia. Pastor da alma. Que expressão bonita. Bispo,
Nunca havia pensado dessa forma, mas talvez seja isso mesmo. Quando escrevo uma canção, ou quando escolho interpretar a música de alguém, sempre procuro por aquilo que é universal, aquilo que fala ao coração de qualquer pessoa, independentemente de sua origem ou crenças. Exato, Edir Macedo se animou, gesticulando suavemente. É exatamente o que fazemos na nossa fé também. Procuramos aquilo que é universal na experiência humana, a necessidade de amor, de propósito, de esperança. O Senhor faz isso através da música. Nós fazemos através da palavra e da ação. Roberto Carlos se inclinou ligeiramente para a frente, claramente engajado na conversa. Bispo, posso compartilhar algo que poucos sabem? Muitas das minhas canções mais profundas nasceram em momentos de reflexão espiritual, não necessariamente ligadas a uma religião específica, mas a essa busca por algo maior que nós mesmos. O silêncio que se seguiu foi carregado de significado. Nas câmeras de controle, os operadores ajustavam discretamente os enquadramentos, sabendo instintivamente que estavam capturando algo que entraria para a história da televisão brasileira. Pode nos contar sobre um momento específico? Marcela perguntou delicadamente, sua voz quase sussurrada, para não quebrar a intimidade que se havia criado. Roberto Carlos fechou os olhos por um momento, como se estivesse folheando mentalmente as páginas de sua vida. Lembro-me de uma noite, há muitos anos, quando estava passando por um período difícil pessoalmente. Estava em casa, sozinho, olhando para o céu estrelado através da janela de meu escritório, e de repente veio uma melodia, acompanhada de uma sensação de paz que não sei explicar. Foi assim que nasceu uma das canções que mais amo, Como é Grande o Meu Amor por Você. Edir Macedo assentiu compreensivamente. Essa é uma experiência que reconheço profundamente, Roberto. Na minha caminhada de fé, aprendi que os momentos mais difíceis, frequentemente, são aqueles em que recebemos as maiores inspirações. É como se o sofrimento nos conectasse a algo maior, não é? Exatamente. Roberto Carlos concordou, sua voz carregada de emoção. E sabe o que mais me impressiona? Como essa música, nascida de um momento tão pessoal meu, acabou se tornando a trilha sonora de milhares de histórias de amor pelo Brasil afora. Casais que se conheceram com ela tocando, outros que a escolheram para o primeiro dance de seu casamento. Isso é o milagre da verdadeira vocação. Edir Macedo observou. Quando fazemos algo com autenticidade, quando colocamos nossa alma genuinamente a serviço de algo maior, isso ressoa nas pessoas de formas que nem imaginávamos. O Senhor plantou sementes de amor através de suas canções, e elas germinaram em milhões de corações. Roberto Carlos olhou diretamente para Edir Macedo, e por um momento as câmeras capturaram uma troca de olhares que falava mais do que 1000 palavras. Bispo, posso confessar algo que nunca disse publicamente? O estúdio inteiro pareceu prender a respiração. Marcela se inclinou imperceptivelmente para a frente, seus instintos jornalísticos alertas, mas respeitando o momento. Sempre tive uma curiosidade imensa sobre a fé do Senhor, Roberto Carlos continuou. Não sobre a instituição ou a organização, mas sobre essa força que o moveu a dedicar sua vida inteira a ajudar pessoas. Essa coragem de enfrentar críticas, incompreensões, dificuldades. De onde vem essa força? A pergunta pegou Edir Macedo de surpresa. Por um momento, o homem público deu lugar ao ser humano por trás da figura conhecida nacionalmente. Roberto, essa é uma pergunta que vai ao cerne de tudo. Ele respondeu lentamente, escolhendo as palavras com cuidado. A força não vem de mim. Vem da certeza de que existe algo maior que nós e de que fomos colocados aqui para servir esse propósito maior. Quando vejo uma vida transformada, uma família reconstruída, uma pessoa que encontrou esperança onde antes havia desespero, é aí que encontro minha força. E como o senhor lida com as críticas, com as incompreensões? Roberto Carlos perguntou, genuinamente curioso. Edir Macedo sorriu.
um sorriso que misturava sabedoria e uma pitada de melancolia. Da mesma forma que imagino que o senhor lida com as pressões de ser uma figura pública há tantas décadas, focando no que realmente importa. As críticas passam, Roberto. O que fica são as vidas tocadas, os corações transformados. É verdade. Roberto Carlos assentiu pensativamente. Na música, aprendi que não posso agradar a todos. Sempre haverá quem critique minha escolha de repertório, meu estilo, minhas decisões artísticas. Mas quando vejo uma pessoa cantando uma de minhas canções com lágrimas nos olhos, quando recebo uma carta contando como uma música ajudou alguém em um momento difícil, aí eu lembro por que faço o que faço. Exato. Edir Macedo bateu suavemente na mesa, animado. É exatamente isso. Nós dois, cada um à sua maneira, aprendemos que o propósito real da vida não é ser compreendido por todos, mas sim ser um instrumento de algo maior. Marcela Santos, observando a profundidade da conversa, decidiu fazer uma intervenção delicada. Cavalheiros, vocês estão nos oferecendo uma reflexão linda sobre propósito e vocação. Roberto Carlos, o senhor gostaria de compartilhar como vê essa conexão entre arte e espiritualidade? Roberto Carlos se recostou na cadeira, claramente refletindo sobre a pergunta. Sabe, Marcela, eu sempre acreditei que a verdadeira arte é uma forma de oração. Quando canto, especialmente quando canto algo que vem do fundo do coração, sinto que estou me conectando com algo sagrado. Não necessariamente religioso no sentido tradicional, mas sagrado no sentido de transcender o comum, o mundano. Que visão bonita, Edir Macedo comentou. E é exatamente por isso que suas canções tocam tantas pessoas. Elas carregam essa autenticidade, essa conexão com o sagrado que existe em cada um de nós. Foi então que Roberto Carlos fez algo que ninguém no estúdio esperava. Ele se levantou lentamente, caminhou até onde Edir Macedo estava sentado e estendeu a mão. Bispo, posso pedir uma coisa? Gostaria muito que orássemos juntos. O pedido ecoou pelo estúdio como uma onda suave, mas poderosa. Edir Macedo, visivelmente emocionado, se levantou imediatamente. Será uma honra imensa, Roberto. O que aconteceu em seguida ficaria gravado para sempre na memória de todos os presentes e de milhões de telespectadores em todo o Brasil. O silêncio que tomou conta do estúdio era diferente de qualquer outro experimentado naquele espaço. Não era o silêncio técnico dos intervalos comerciais ou a pausa respeitosa durante uma reflexão profunda. Era algo quase sagrado, como se o próprio tempo tivesse decidido parar para testemunhar aquele momento extraordinário. Edir Macedo e Roberto Carlos permaneciam de pé lado a lado, suas mãos entrelaçadas em um gesto simples, mas carregado de simbolismo. Dois homens que representavam facetas diferentes da cultura brasileira, a fé e a arte, unidos em um momento de comunhão espiritual que transcendia qualquer diferença de origem ou trajetória. Marcela Santos observava a cena com lágrimas nos olhos, sua experiência jornalística lhe dizendo que estava presenciando algo que seria lembrado por décadas. As câmeras, operadas por profissionais experientes que já haviam capturado milhares de momentos televisivos, permaneciam firmes, como se os próprios operadores compreendessem a responsabilidade de registrar aquele instante para a posteridade. Um dia de Pai Celestial, começou Edir Macedo, sua voz suave ecoando pelo estúdio com uma reverência que tocava até mesmo os mais céticos presentes. Agradecemos por este encontro inesperado, por esta oportunidade de estarmos aqui, unidos não por acaso, mas pela sua vontade. Roberto Carlos, de olhos fechados, apertou suavemente a mão do bispo como se estivesse absorvendo cada palavra e a transformando em música em seu coração. Senhor, continuou Edir Macedo, abençoe este homem especial ao meu lado, que através de sua arte tocou milhões de corações, que levou alegria, consolação e amor através de suas canções.
Que suas bênçãos continuem a acompanhá-lo, bem como a todos que serão tocados por este momento que estamos vivendo. Foi então que Roberto Carlos começou a falar, sua voz carregada de uma emoção que raramente mostrava em público. "O Deus de amor e bondade", disse o cantor, sua voz tremulando ligeiramente. "Obrigado por me permitir conhecer este homem de fé, este servo seu que dedica sua vida a ajudar o próximo. Que possamos continuar, cada um à sua maneira, sendo instrumentos de seu amor aqui na terra." O que aconteceu em seguida surpreendeu a todos, inclusive os próprios protagonistas. Roberto Carlos, ainda de mãos dadas com Edir Macedo, começou a entoar suavemente uma melodia. Não eram palavras estruturadas, mas sim uma canção que brotava diretamente de seu coração naquele momento. Que o amor sempre vença. A improvisação melódica de Roberto Carlos criou uma atmosfera única no estúdio. Sua voz, mesmo sem palavras definidas, carregava décadas de experiência musical e uma espiritualidade genuína que tocava a alma de todos os presentes. Edir Macedo, visivelmente emocionado, acompanhou o momento em silêncio respeitoso, seus lábios movendo-se em oração silenciosa, enquanto Roberto Carlos continuava sua melodia espontânea. Nos bastidores, Lucas, o diretor, limpava discretamente as lágrimas que escorriam por seu rosto. Em suas 3 décadas de televisão, ele jamais havia presenciado algo tão genuíno, tão puro, tão profundamente humano quanto aquele momento. A melodia de Roberto Carlos foi diminuindo gradualmente até se transformar em um silêncio contemplativo. Os 2 homens permaneceram assim por mais alguns segundos, como se estivessem selando algo invisível, mas profundamente real. Quando finalmente abriram os olhos e se soltaram as mãos, era perceptível que algo havia mudado no ambiente. Havia uma paz, uma serenidade que irradiava dos 2 homens e contagiava todo o estúdio. "Amém", disseram em uníssono, suas vozes se harmonizando naturalmente. Roberto Carlos se virou para Edir Macedo, seus olhos brilhando com uma gratidão genuína. "Bispo, obrigado. Este foi um dos momentos mais especiais da minha vida." "O prazer foi todo meu, Roberto", Edir Macedo respondeu, sua própria voz carregada de emoção. "O Senhor me deu um presente hoje que levarei para sempre no coração." Marcela Santos, recuperando sua compostura profissional, mas ainda visivelmente tocada, se aproximou dos 2 homens. "Cavalheiros, vocês acabaram de nos presentear com algo absolutamente extraordinário." "Roberto Carlos, como se sente depois deste encontro?" Roberto Carlos sorriu, aquele sorriso caloroso que o Brasil inteiro conhecia e amava. "Marcela, sinto-me renovado. Às vezes, na vida, encontramos pessoas que nos lembram do que realmente importa. O bispo Edir é uma dessas pessoas." "E o senhor, bispo?" Marcela direcionou a pergunta para Edir Macedo. "Sinto-me abençoado." Ele respondeu simplesmente. "Roberto me mostrou hoje que a verdadeira arte e a verdadeira fé caminham lado a lado. Ambas buscam tocar o coração humano. Ambas procuram levar esperança e amor." Roberto Carlos assentiu vigorosamente. "Exato, bispo. E sabe o que mais me impressiona? Como nós 2, vindos de mundos aparentemente tão diferentes, encontramos tantos pontos em comum. Isso me dá esperança no Brasil, na humanidade." "Roberto", Edir Macedo disse, colocando uma mão carinhosa no ombro do cantor, "o senhor sempre será bem-vindo em nossa casa. Espero que este seja o primeiro de muitos encontros." "Com certeza, bispo. E o senhor sempre terá um lugar especial em minha casa também." Roberto Carlos respondeu, retribuindo o gesto de carinho. Marcela Santos, percebendo que o programa se aproximava do fim e que havia testemunhado algo verdadeiramente histórico, decidiu fazer uma pergunta final que resumisse a magnitude do momento. "E, cavalheiros, que mensagem vocês gostariam de deixar para o Brasil após este encontro extraordinário?"
Edir Macedo e Roberto Carlos se entreolharam, como se estivessem se comunicando silenciosamente para decidir quem falaria primeiro. Roberto Carlos gesticulou respeitosamente para que o bispo começasse. Brasil, Edir Macedo disse, olhando diretamente para as câmeras. O que vocês testemunharam aqui hoje é prova de que quando colocamos o amor acima das diferenças, quando escolhemos a união ao invés da divisão, milagres acontecem. Roberto Carlos me ensinou hoje que a música e a fé podem andar de mãos dadas. E espero que nossa conversa inspire vocês a buscar sempre o que nos une, não o que nos separa. Roberto Carlos assentiu, claramente tocado pelas palavras do bispo, antes de acrescentar: e eu quero dizer ao Brasil que conheci hoje um homem de fé verdadeira, alguém que dedica sua vida a servir o próximo. Independentemente de nossas crenças individuais, todos podemos aprender com exemplos de dedicação ao bem comum. Que possamos sempre buscar o amor, a compreensão e a união. O programa chegava ao fim, mas era evidente que aquele encontro reverberaria muito além dos limites do estúdio. Marcela Santos fez seus agradecimentos finais, mas sua voz carregava a emoção de quem sabia ter conduzido algo muito maior que uma simples entrevista. Senhoras e senhores, vocês acabaram de testemunhar um momento único na televisão brasileira. Um encontro de almas, um diálogo de corações, uma demonstração de que o amor e o respeito podem superar qualquer diferença. Enquanto os créditos finais rolavam, Roberto Carlos e Edir Macedo permaneceram conversando animadamente, como velhos amigos que acabavam de se reencontrar após anos de separação. Suas risadas ecoavam pelo estúdio, criando uma atmosfera de alegria genuína que contrastava belamente com a profundidade emocional dos momentos anteriores. Nos dias que se seguiram, aquele programa se tornaria um dos mais assistidos e comentados da história da televisão brasileira. Não apenas pelas personalidades envolvidas, mas pelo exemplo de humanidade, respeito e amor que dois homens extraordinários ofereceram ao país. E assim, uma noite que começou como uma entrevista de rotina se transformou em um marco da televisão nacional, provando que os encontros mais memoráveis são aqueles que acontecem quando menos esperamos, guiados por forças maiores que nossa compreensão. 3 meses depois, o café da manhã na casa de Roberto Carlos, em Urca, tinha um sabor especial naquela manhã ensolarada de dezembro. Através das grandes janelas que davam vista para a Baía de Guanabara, o cantor observava o movimento suave dos barcos enquanto sorvia seu café e folheava distraidamente o jornal matinal. Seu telefone tocou com a melodia suave que sempre o acompanhava. Era Edir Macedo. "Bom dia, meu amigo." A voz calorosa do bispo ecoou pelo aparelho. "Edir, que alegria ouvir sua voz." Roberto Carlos respondeu, um sorriso imediato se espalhando por seu rosto. "Como está?" "Muito bem, Roberto. Na verdade, estou ligando para compartilhar uma notícia linda. Lembra daquela noite no estúdio da Record? Como esquecer? Foi uma das noites mais especiais da minha vida." Edir Macedo fez uma pausa carregada de emoção. "Pois bem, meu amigo, desde então, nossa igreja tem recebido centenas de cartas de pessoas que assistiram ao programa. Pessoas que se inspiraram em nosso encontro para buscar a reconciliação com familiares distantes, para superar preconceitos, para escolher o amor ao invés do ódio." Roberto Carlos sentiu um calor no peito. "Sério? Que coisa maravilhosa, Edir." "Mais que isso, Roberto. Semana passada, recebemos a visita de um casal que estava à beira do divórcio. Eles contaram que assistiram ao nosso programa juntos e, vendo dois homens tão diferentes encontrarem pontos em comum, decidiram conversar verdadeiramente pela primeira vez em meses. Hoje, eles estão reconciliados e planejando renovar os votos." As lágrimas vieram aos olhos de Roberto Carlos. "Edir, que presente Deus nos deu naquela noite. E tem mais, meu amigo. Uma escola em Minas Gerais criou um projeto chamado Encontros Improváveis,
onde alunos de diferentes origens são incentivados a encontrar pontos em comum. Eles usaram nosso programa como inspiração. Roberto Carlos se levantou, caminhando até a janela, observando a cidade que sempre o inspirou. Sabe, Edir, eu também tenho recebido cartas. Uma me marcou especialmente, de uma jovem que disse que nosso encontro a inspirou a estudar música sacra, unindo sua paixão pela música com sua fé. Viu como Deus usa os encontros mais inesperados para tocar vidas? É verdade. E sabe o que mais me emociona? Como aquela noite continua gerando frutos. Semana passada, gravei uma canção nova e durante todo o processo lembrei de nossa conversa sobre música e espiritualidade. Edir Macedo riu carinhosamente. Roberto, preciso confessar algo. Desde nossa conversa, comecei a incluir momentos musicais em alguns de nossos cultos. Não apenas os tradicionais hinos, mas músicas que falem ao coração das pessoas, como as suas. Que honra, Edir! E pode ter certeza de que sempre que canto, lembro das suas palavras sobre ser um pastor da alma através da música. Roberto, que tal jantarmos juntos semana que vem? Tenho uma proposta que pode interessá-lo. Claro, sempre será um prazer. Estou pensando em um projeto conjunto, não algo grandioso ou midiático, mas algo simples. Visitas a hospitais, asilos, creches, levando música e palavra de esperança para quem mais precisa. Roberto Carlos fechou os olhos, sentindo aquela familiar sensação de propósito que o acompanhara toda a vida. Edir, seria uma honra trabalhar ao seu lado em algo assim. Então está combinado. E Roberto? Sim, obrigado por ter parado naquela noite na Record. Creio que foi o início de uma amizade que o próprio céu orquestrou. Obrigado eu, meu amigo, por me ensinar que diferentes caminhos podem levar ao mesmo destino, servir ao amor. Após desligar, Roberto Carlos permaneceu olhando pela janela. Naquele momento, uma música começou a nascer em seu coração. Uma melodia sobre encontros inesperados, sobre amizades improváveis, sobre como o amor sempre encontra um jeito de unir o que parece impossível de se conectar. Do outro lado da cidade, em seu escritório repleto de projetos sociais e cartas de pessoas transformadas, Edir Macedo sorria enquanto planejava o próximo encontro com seu novo amigo. Em sua mesa, uma foto daquela noite especial no estúdio da Record, um registro de como Deus usa os momentos mais simples para criar os milagres mais extraordinários. E assim, o eco daquela noite especial continuava reverberando, provando que quando duas almas genuínas se encontram, o mundo inteiro se beneficia da música que elas criam juntas.